Sejam muito bem-vindos ao Diva Boss Cast, o podcast que mostra o lado B do empreendedorismo feminino. Sempre trago aqui convidados incríveis que passaram por uma jornada de crescimento, que já chegaram lá e que têm muito para compartilhar com a gente dentro de tudo que elas já viveram. E hoje, que é o nosso primeiro episódio, eu tive a honra de trazer uma pessoa muito especial. Ela começou como uma colega, veio como patrocinadora de outros episódios da vida. Depois ela se tornou mentorada, cliente, parceira e amiga. Tenho a honra de chamar ela de minha amiga. Então eu quero que vocês conheçam Jean Toledo. Ai, Brenda, obrigada pelo convite. Assim, também te considero uma amiga, né? Eu falo que é uma alma que colocou no meu caminho. Eu falo assim, ai, vou levar a Brenda pro resto da vida. Muito obrigada. Me sinto muito honrada. Eu escolhi você para ser minha primeira entrevistada do Diva Boss Cast. Esse novo momento da minha vida profissional não podia iniciar com uma pessoa diferente, né? Privilégio. A Jan, que é patrocinadora também aqui do Diva Boss Cast, de todos esses looks maravilhosos que me fazem sentir uma deusa. Toda vez que eu vi, eu falo que hoje 90% do meu guarda-roupa já é Jean Toledo. E todo mundo que me acompanha fala, nossa, que looks são esses? Gente, Jean Toledo. E vocês vão descobrir aqui toda a jornada dela, o diferencial. Eu sou fã de carteirinha, eu falo que a gente tem que criar advogada de marca e ela criou. Mesmo que eu tenha ajudado ela a criar todo o funcionamento, eu sou uma advogada fiel da marca dela. E Jean, eu já quero conversar. Quem é a Jean além da empresa? A Jan é uma mulher que acredita na humanidade, mãe de Laura e Luísa, hoje uma formada em biologia e outras se formando em farmácia, esposa, casada há 32 anos e que adora o que faz hoje. Maravilhosa, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Você sempre gostou de moda, desse mundo da moda? Eu sempre gostei, mas assim, nunca pensei em fazer moda, trabalhar com roupa, não. Até pensando esses dias, eu lembro quando eu era criança, minha mãe era costureira. Então eu via ela cortando peças, fazendo umas calças elaboradas, estruturadas. E aquilo, com o tempo, eu fui brincando muito de vestir boneca, né? Pedia para minha mãe costurar. E foi crescendo e me envolvendo com aquilo. Só que aí eu fui obrigada a trabalhar, né? Precisava ajudar em casa. E aí me distanciei desse mundo da moda. Fiquei quase 4 décadas no mundo financeiro. E aí, quando eu fui desligada, despertou esse desejo de trabalhar com moda feminina. Aí você fala, quase 4 décadas. Começou a trabalhar quando você nasceu? Gente, não é por nada não, mas as minhas divas, elas são todas assim muito fora da curva. Me inspiro, porque eu preciso saber o que elas comem, tomam, para eu ir nessa linha. E já, qual foi a sua primeira lembrança, assim, que você entendeu que roupa mudava a forma como a pessoa se sentia? Quando eu via as mulheres provando as roupas, né, quando tinha até mesmo antes de vender, mas quando eu observava, que elas se olhavam no espelho e se mudava completamente o semblante, até a postura delas. Falei: "Opa, tem alguma coisa ali, não é só a roupa, né, é só um meio que faz ela se identificar e se enxergar de uma maneira que ela tinha esquecido até de se ver". Nossa, isso é muito real, assim, eu vivo isso na prática também. Gente, não, eu juro que não é porque ela é minha patrocinadora, mas quando eu visto as peças dela, é diferente. E hoje a Jean também é minha parceira, da experiência mais completa no Diva Boss, você pode usar, pode experienciar um look Jean Toledo e é perceptível, a pessoa muda a postura na hora, assim, até porque as peças, o estilo dela é muito nichado para um tipo específico de mulher, né. E em que momento você percebeu que queria criar uma marca e não só vender roupa? Que vender roupa, várias pessoas vendem, né, várias lojas tem por aí também. Eu queria deixar a minha marca, eu queria, ajudar as mulheres a saírem da invisibilidade, porque eu me senti assim, quando eu fui afastada do mundo corporativo, eu me senti totalmente invisível. E aí eu olhava para o meu armário, não me identificava mais com aquilo, eu falei: "Poxa, eu quero
quero ajudar essas mulheres que passaram por isso, né, de uma maneira carinhosa. Aí eu lembrei que quando eu trabalhava o dia inteiro, né, saía de casa às 7 da manhã, chegava às 9 da noite, eu não tinha tempo de comprar as minhas roupas, as minhas peças. E eu queria ser cuidada, eu queria ter esse carinho, sabe? Eu falava, ai, alguém podia trazer minhas roupas, alguém podia cuidar de mim, e eu não tinha isso. Eu falei, poxa, por que que eu não trabalho com isso? Por que que eu não ajudo essas mulheres, assim como eu, a trazer a roupa, mas eu quero dar uma experiência diferente. Eu não quero ter uma loja no momento, eu quero que elas recebam na casa dela, no conforto, né? Depois de um dia estressante de trabalho, tomar aquele banho, vai lá no espelho dela, prova a roupa dela. Quando ela abria a malinha, assim, a malinha não, né? A bag. Ela abria aquela bag e ela ficou assim, nossa, isso foi pensado para mim. Então, esse carinho, esse cuidado que eu quero oferecer para ela. Maravilhosa. E hoje, olhando para trás, assim, toda a trajetória da Jan, desde quando começou a trabalhar até hoje, nesse momento de ascensão da tua loja, o que mais mudou em você como mulher? Foi a minha confiança, sabe, acreditar que eu posso fazer as coisas sozinha. Porque quando você trabalha no mundo corporativo, você está sempre trabalhando com a equipe. E aí eu aprendi que eu tenho a capacidade de fazer tudo sozinha. Sozinha, assim, a gente sempre precisa de um apoio, mas todas as decisões eu precisei tomar. Uau! E você acredita que a roupa comunica antes mesmo da pessoa falar alguma coisa? Totalmente, totalmente. Quando você entra no ambiente, antes de você abrir a boca, né, a sua roupa ali, ela já tá, a sua imagem, né, já tá contando uma história de quem você é. E a roupa tem isso, né, de acabar moldando o nosso comportamento. Uhum. Então, imagem, muita gente acha que é só vestir uma roupa bonita, mas não. Às vezes a roupa é bonita, mas não tem uma estrutura. Não tem uma intencionalidade, fazer aquilo. Nossa, maravilhoso. E o que uma mulher revela sem perceber através da forma como ela se veste? O que ela revela, ela mostra exatamente quem ela é. Se ela tá alinhada com, se ela sabe quem ela é, se ela se conhece e a vestimenta tá alinhado com o que ela quer transmitir, isso é muito mais fácil. Agora, se ela pega uma roupa que é bonita, ela não vai comunicar nada. Nossa, e você auxilia nesse processo, né? Quando a pessoa ela ainda tá perdida no estilo, ela só quer ir para algo porque é tendência. É uma coisa que eu amo, gente, eu amo na Jan, porque ela não fica seguindo somente tendência. Se não faz sentido para o público dela, ela não vai aderir. Então, quando é tendência, mas faz sentido, ela adere. Mas quando não faz, não tem. É muito nichado, é muito para pessoas como a gente. E existe uma diferença entre estar bem vestida e estar bem posicionada? Sim, existe sim. E bem vestida, você pode pegar uma roupa bonita e você tá ali bem vestida. Mas se aquela roupa não tá alinhada com o que você quer transmitir, então você não vai posicionar nada. Não Mesmo adianta. corpo, né? Formato de corpo, por exemplo. Formato de corpo, né? Tem o seu biotipo, você precisa conhecer o seu biotipo, você precisa saber o que você quer comunicar, né? Aonde você quer estar. E principalmente, que marca você quer deixar naquele lugar que você está naquele momento. Uau. E quais são os maiores erros que você vê mulheres de sucesso cometerem na imagem? Ai, quando elas copiam a imagem de alguém, sabe, quando elas se escondem atrás da imagem de alguém, é o maior erro que eu vejo. Abrir mão da autenticidade, né? Falta muita autenticidade nesse momento. E aí elas precisam de uma ajuda. Muitas vezes eu até indico consultoria de imagem mesmo, para elas se identificarem e voltar a se redescobrir. Mas para quem já tem um pouquinho de ideia ali, que é só um auxílio, você consegue dar esse suporte também? Consigo, aí sim. Geralmente, quando ela chega a primeira vez, né? Ah, porque uma amiga indicou, eu quero tal roupa. Mas antes disso, me conta um pouquinho do seu momento de vida, o que que você busca, a comunicação, com o que que você trabalha, você quer uma roupa para um momento específico, ou você quer para o dia a dia. Eu vou conversando e vou tirando dela algumas informações, e aí às vezes eu mando até 2 bags na primeira vez, para ela se identificar e ver se realmente é aquilo que ela está buscando. Maravilhoso. Gente, eu amo uma coisa personalizada, uma coisa que me faz sentir mais especial. Eu acredito que você é de casa também, né? Então, se você é daqui de São Paulo, região, certo? Certo, pode ir. Você já... Qual que é? Fala como que as pessoas te encontram nas redes sociais, já?
Hoje eu tenho o Instagram, que é o @jantoledomoda, né, e muita indicação também, as pessoas vêm muito por indicação. A Brenda que indicou uma amiga e assim vai indicando, né. É, verdade. Por que tantas mulheres têm um armário cheio e continuam dizendo que não tem roupa? Porque elas compram por impulso, sem intenção, né, acha que aquela roupa é bonita, é a tendência, mas se aquela roupa não tá falando com ela, não tá comunicando. Eu sei porque eu já fui essa mulher, né. Eu abria meu guarda-roupa, eu tinha várias peças e falava assim: "Nossa, não tem roupa". Mas hoje, muitas até falam: "Nossa, Já, você deve ter um closet". Meu filho, não tem. Não tem, porque é com intenção. Quando você compra com intenção, você monta o armário inteligente, você foge desse padrão aí, sai comprando por impulso. É, e o importante, eu acredito que seja um pilar essencial, é o autoconhecimento, né, dentro de tudo isso. Sim, sim. Quando você se conhece, você sabe quem você é, onde você quer chegar, pra onde você está caminhando, tudo isso ajuda. Por isso que uma consultoria de imagem completa, não é futilidade, sabe, eu acho que é muito necessário. Ajuda muito a você se redescobrir também. E é uma estratégia e economia, né? Muita Porque quando você economia. sabe o que faz sentido, você para de ficar comprando tanta Sim. coisa aleatória sem sentido. Eu fico muito preocupada quando tenho clientes que ficam: "Ai, me dá, sei lá, 30, 20 peças". Será que faz sentido para você realmente ter tudo aquilo? Para mim é maravilhoso, mas ainda é maravilhoso, mas para o cliente, eu quero que ela pense nisso, que ela compre com muita consciência. O que que muda na postura de uma mulher quando ela se reconhece na própria imagem, que você vem percebendo? Muda o jeito de falar, o jeito que ela entra no local, até o jeito de caminhar muda. Ela se transforma, ela é outra pessoa, É uma nova identidade, uma né? nova identidade. Hoje, uma pessoa respondeu um story meu, ela falou assim: "Você percebeu que sua dicção mudou? Melhorou um pouco mais sua comunicação?" Eu falei: "Não, não tinha percebido". E realmente é uma construção, porque assim, eu fui alterando ao longo dos últimos meses a questão de peso, cabelo, pele, roupas. Eu tenho o quê? Acho que 1 ano já, né, que eu sou tua cliente, ou mais, ou um pouco Quase um mais. ano já. É. Então, assim, tudo isso são elementos que vão moldando o nosso comportamento e automaticamente vai mudando tudo ao nosso redor. Tudo quando você vê, você já tá eu fui essa pessoa, né, então eu falo com muita, autoridade aqui, muda completamente. Maravilhosa. E você já viu algum cliente se emocionar ao experimentar uma roupa? Já. Antes eu conseguia expor em alguns lugares, né, eu levava algumas peças, e eu lembro que chegou uma delas e falou assim: "Ó, amei as suas roupas, só que tem uma série". Eu falei: "Como não? Você não gostou das cores, do". "Não, não, a numeração das suas roupas não me atende". Ela falou: "Uso 46". Eu falei assim: "Tem certeza que você usa 46?". Era nítido que não. Aí eu convidei ela para ir para o provador e levei o número 40 e 42. Quando ela provou o 40, que ficou perfeito nela, essa pessoa, ela chorava tanto e eu chorava junto com ela, porque ela se redescobriu. Então isso me marcou demais, me emocionou demais. E hoje eu recebo também hoje eu não consigo mais fazer essas exposições, mas eu recebo muito feedback das clientes. "Nossa, Jane, me senti tão linda, me senti confiante". Eu falo: "Você já é linda, você só não estava se vendo". Então, são depoimentos que eu recebo que me marca bastante e faz eu acreditar no meu propósito, sabe. Não quero só vender, eu quero trazer experiência, eu quero aflorar essa experiência nas mulheres. E você consegue perceber, então, quando a pessoa esse é um exemplo nítido, né, quando ela ainda não acredita no próprio potencial. Uhum. Você acaba trazendo: "Mas vamos tentar". Isso acontece muito? Muito. Tem umas que, assim, eu coloco algumas peças na bag e falo assim: "Não me identifiquei", mas você provou? Se dá essa oportunidade, prova algo que você nunca usaria e se olha no espelho. E aí umas falam assim: "Nossa, eu jamais me via com aquela peça, eu fiquei linda. Nossa, eu amei". Tem que se desafiar e tem que provar aquilo que você fala: "Acho que não vai ficar bom". Vai, confia em mim que vai. É que a gente nós como mulheres, a gente acaba sendo muito fracionadas, Uhum. né, e aí você começa a olhar só para aquelas frações ali que são mais usuais, vamos colocar assim, e de repente não faz sentido. Eu sempre achei que esse lado mais romântico para mim jamais não faria sentido.
E recentemente uma amiga que é consultora de imagem falou assim, nossa, você tá bem romântica, né? Muito babado, muito laço, muita flor. Eu falei, uau, realmente eu não tinha percebido isso. Para quem sempre foi muito dramática, alternativa, depois eu fui um pouquinho do casual elegante, o sexy, mas eu sempre falei, elegante não, romântica jamais. Não uso um vestido, apesar que eu tenho um vestido rosa floridinho, que eu só fico em casa. Mas eu não uso aquela coisa floral. No entanto, tem elementos do romântico que hoje em dia eu uso mais do que qualquer outro estilo. Mas quando eu te conheci, você estava com uma saia, que era muito esse estilo. Uma saia de sim. tule e tudo. Eu falei, nossa, ela é muito romântica. Quem conhece sabe. Romântica. E, Jean, como é feita a seleção das suas peças? Bom, eu faço bastante pesquisa, eu analiso, eu visito os fornecedores e eu faço uma curadoria muito, procuro ser muito assertiva de acordo com o segmento das clientes que eu atendo. Então eu prezo muito pela qualidade, pelo caimento, aviamento. Eu não vou simplesmente conheço aquela coleção e saio trazendo. Primeiro eu vou testar. Tem peças até que eu trago para testar comigo, para ver se aquilo não vai desgastar, não vai deformar. É tudo com muito cuidado. Tem um acontecimento que foi logo no início da nossa jornada, assim, que para mim é muito emblemático. E até responde muito dos nossos passos seguintes que foram acontecendo. Eu lembro que a primeira bag que eu peguei contigo, eu vi ali todas as roupas e tal, aí tinha uma blusa que era bem diferentona, assim, bem nada a ver com o resto das peças dela. E aí eu falei, já, eu amei essa daqui, eu não sei o que eu vou usar embaixo, mas eu amei essa daqui e eu quero ficar com essa. Aí eu lembro que ela falou pra mim assim, ai, Brenda, você entendeu, eu queria ter mais clientes como você, que entendesse esse lado da moda mais autêntica, de algo um pouco diferente. E aí eu lembro que as demais peças eram mais casuais, eram peças, vamos colocar assim, mais básicas, mais comuns. E aí eu fiquei com isso na mente, mas eu não te falei. Eu nem tinha te falado até hoje, tô falando agora. E aí eu pensei, em uma das queixas, porque a Jean passou pela minha mentoria, a gente fez todo o rebrand dela, e uma das queixas no início era justamente a parte que vinha um cliente e falava, ah, mas tá caro. E aí o caro, ele é algo que ele é muito relativo. Por quê? Caro para mim é algo que tem um preço que eu não pagaria por aquilo. Ponto. E como o meu estilo era mais despojado, mais diferentão, aquela blusa era um valor ok. Mas tinha outras peças que era o mesmo valor que para mim era caro, porque eu não iria usar da mesma forma que eu usaria aquela. E aí quando ela entrou para a mentoria, eu falei, agora é minha hora, agora eu vou meter o bedelho aqui. Então, se a gente quer mais clientes como a Brenda, a gente precisa trazer mais peças como a Brenda compraria. E assim, até ir com ela nos fornecedores eu fui, a gente foi lá e eu meti o bedelho todo, dei pitaco mesmo. Fez provador. Fiz provador. Coloquei ela para começar com fornecedor novo. É verdade. Porque eu falei, gente, é isso, sabe? A gente precisa ter um perfil, nichar quem é esse perfil que eu quero e comunicar com esse perfil. Porque os demais não vão entender, não vão se conectar e tá tudo bem. Porque o perfil que eu quero me comunicar vai entender e vai se sentir compreendido também. Então, tudo que eu oferecer, o valor primeiro é, eu me identifiquei. Se eu me identifico, eu, por exemplo, se eu me identifico com um look, ele tem uma tendência enorme a não ser algo que qualquer pessoa usaria. Eu tenho esse estilo um pouco mais, né? Então, se ela compreendeu o meu estilo e ela tem peças assim, sempre que eu tiver que procurar, eu vou procurar primeiro com ela. E o preço deixa de ser um problema, porque o valor de ter uma peça que represente a minha personalidade vale muito mais. E aí esse é o ponto principal. Já estou dando uma aula de posicionamento aqui. Depois que você entende, depois que você se conecta, aí vem o tecido, a modelagem, toda a companhia. Mas o fato de me sentir compreendida pela marca trouxe mais clientes, né? Muito mais clientes. E hoje, você falando, eu lembro, eu vou fazer curadoria, eu olho algumas peças e falo assim, nossa, essa é a cara de fulana, essa é a cara da Brenda, essa é a cara... Porque você já tem a identidade, a autenticidade, né? Então, isso eu adoro. Que é isso que a gente faz, né? Quando você vai começar um processo de posicionamento, você precisa entender quem é a minha persona. E você vai criar aquela pessoa e você vai falar sempre com aquela pessoa. Então, hoje a gente já tem isso muito claro, ela já tem as clientes dela, que são as clientes
Ali que ela vai falar sempre essa comunicação para atrair essas clientes, manter elas e atrair mais versões de clientes assim. Sim. E quem não, a cliente que acha que é caro ainda, porque ela ainda não viu o valor e ela não se identificou com a marca. Exatamente, não se identifica com o estilo, com a marca, não entendeu ainda, não sentiu na pele, não experimentou. Por isso que, assim, sempre que alguém vai lá no estúdio e veste a roupa, fica apaixonada. Sem falar que aí a gente já encaminha pra Jo e aí já faz isso quando já não saem de lá com os looks, porque ficam incríveis, gente, é absurdo. Parece Power Ranger, mortal. Pronto, eu tô pronta. Pode vir que for, que eu tô pronta pra arriscar e ser a melhor do que eu já sou. Já, existe uma roupa que transforma ou ela só revela a mulher que já estava ali? Ela só revela a mulher que estava ali. Porque a roupa não vai transformar, ela é só um detalhe. Ela só vai ajudar mesmo, aquela pitadinha, sabe? Faltava. Perfeito. E o que fez a sua marca deixar de vender roupa e passar a vender um desejo? Essa experiência que eu trago para ela. Porque, é como eu falei, roupa, você vai em qualquer loja, ela vai vender. Eu quero essa experiência, o valor. É quando ela percebe esse valor, aí ela fica, como se fala? Ela se conecta, né? Ela se conecta. Ela fica mais conectada e ela fica mais confiante. E hoje, Jean Toledo é alfaiataria delivery. O que diferencia uma peça alfaiataria para uma peça comum? A alfaiataria, na verdade, são peças estruturadas, né? Tem linhas mais retas, mais estruturadas. Eu estava até fazendo uma pesquisa que fala que a alfaiataria veio da época que você tinha um alfaiate, cortava aquela peça para você. Mas hoje, com a moda, né, com as indústrias, você pode estar com uma peça de alfaiataria sem ser aquele quadrado que era desenhado. Eu tô até com uma aqui que é totalmente diferente. Inclusive, eu tenho. A estrutura é o caimento dela, porque uma comum, você pode colocar, ela vai ficar toda desengonçada, vai ficar... Então, você tem que ver muito o tecido, o caimento, o corte. Por isso que eu sou muito criteriosa durante as minhas curadorias. É porque é exatamente isso que faz a gente se sentir tão bem, né? Porque Sim. veste bem, justamente por esses fatores. Eu falo que tem um blazer e o blazer, né? Tem aquele blazer que você coloca, você fica, até a sua postura muda, né? Você até estofa o peito. Tem aquele blazer que fica torto aqui, capenga aqui. Então tem esse cuidado. Eu sempre falo, se você for comprar um blazer, ainda mais quando é posicionamento, tem gente que compra blazer pra ir fazer foto de posicionamento. Mas tu usa blazer, criatura? Não uso mais pra cima, não faz isso. Mas assim, tem gente que compra blazer e eu falo, antes não comprar do que comprar qualquer um. Porque qualquer um vai tirar ainda mais sua autoridade. É melhor você nem usar. Verdade. Certíssima, certíssima. E o quanto hoje você acredita que o posicionamento influencia uma marca de moda? O posicionamento, nossa, influencia demais em tudo, porque quando ele se posiciona, ele já tem a identidade própria dele, não tem o que errar ali. E até do que a gente já falou um pouco antes, existe uma diferença para você entre vender tendência e construir identidade? Muito. A tendência, ela passa. A identidade, ela vem e fica, né? A identidade é sua, é única. Eu sou tão assim com a identidade que quando eu uso algo que ninguém usa, mas aí se torna tendência, eu já fico com raiva e paro de usar. Eu era assim. É interessante agora você falar isso, que eu lembro quando eu saía para comprar minhas roupas, eu ficava assim, pasma, porque tudo era muito igual nas lojas, tudo igual. Eu já imaginava uma peça diferente, às vezes eu pedia para minha mãe costurar para mim, ou ia numa outra costureira. Eu tinha essa dificuldade, eu tinha esse desejo e não era atendida. Porque eu já tinha a minha identidade, mas não encontrava em lugar nenhum. Já tava no sangue, pensando pra sair. Nossa, eu lembro que eu estraguei muita roupa tentando customizar. Não é o meu forte, mas eu tentei customizar muita roupa, perdia todas. Porque eu não queria estar básica como todo mundo. Nunca gostei. E como você faz para ter uma marca que é desejada, as pessoas realmente compram e indicam, e não depende de promoção? Porque a gente sabe que hoje é um desafio, né? A maioria das lojas e tudo mais
sempre tem uma promoção ali para fazer o caixa girar. E eu te acompanho, eu sei que você não vive de promoção. Não. Qual que é o segredo? Conta pra gente. É o valor que você gera, Brenda. Quando você oferece uma experiência diferenciada, um cuidado, um carinho, não tem promoção que sustente, né? É o valor que está ali por trás. Eu escuto cliente por cliente, é uma coisa muito personalizada, muito cuidado. Não adianta chegar: eu quero isso. Não, peraí, senta lá, respira, né? A gente conversa muito pelo telefone. Então, esse valor que eu percebo. Aí hoje as pessoas elas não se sentem ouvidas, né? Não. Ninguém ouve ninguém, não tem olho no olho. Então, quando a gente recebe esse cuidado, esse carinho, realmente é diferente. Gente, eu tive uma cliente que eu fiquei um mês conversando com ela. Um mês, para entender realmente o que ela queria comunicar, por que que ela estava resistindo a algumas peças e a outras não. Mandei peças diferentes, falei: prova, sente esse momento, né? Percebe onde você estaria com esse look. Foi um mês, mas foi muito gratificante. Maravilhosa. Até eu até queria que você contasse pra gente a questão da roupa. Tem cliente que fala, né? Mas onde eu usaria essa roupa? Tem. Conta pra gente. Tem cliente que fala assim: nossa, são lindas as peças, mas onde eu vou com essa roupa? Amiga, vai na padaria. Você tem que se vestir para você. Então eu sempre falo esse jargão, né? Vai na padaria. Vai lá na padaria, toma um café. Nossa, e eu vou, gente. Do jeito que eu tô aqui, eu vou pra onde for, porque isso aqui te traz uma postura, te traz uma autoridade que hoje, na era que a gente vive, atenção é um ativo muito forte. Então, quando tem uma roda e alguém chama a atenção de forma positiva, essa pessoa tem um lugar de fala primeiro. Ela tem prioridade, A gente já ela tem chega com atenção. presença, né? Exato, as pessoas já ficam, nossa, quem é ela? O que será que ela faz? Muita gente já chegou e falou assim, "Nossa, eu te vi, eu não sabia o que que você fazia, mas eu queria te contratar já." E muita gente pergunta, você trabalha com moda, trabalha com alguma coisa assim? Porque o meu trabalho tem esse, né? Eu sou apaixonada em moda, sempre fui, mas eu trabalho em imagem, então a imagem tem que estar alinhada. E o belo lhe atrai, né? É. O belo atrai. Muita gente fala que não, que é futilidade, mas gente, só fala que é futilidade quem ainda não provou do que é usar a sua imagem a seu favor. Acelera demais o processo. Quando eu não tinha a oportunidade de usar a minha imagem, quando ela não era um ativo, tudo para mim era mais desafiador. Porque sempre tinha outras pessoas piores do que eu, mas que tinham uma imagem mais alinhada, mais intencional, e levava a vez primeiro. Eu só tinha a oportunidade de vender se as outras que chegaram primeiro, que chamaram mais atenção positivamente, não conseguisse convencer. Senão eu ficava para escanteio. Tá vendo como a imagem abre portas? Qual detalhe faz uma mulher voltar? Eu sei que tem muita coisa na sua experiência, mas hoje você percebe qual detalhe que é o mais forte, assim? É a segurança que elas têm quando elas vestem o look. Muitas falam assim, eu tô tão feliz, eu tô tão confiante, quando eu ponho aquele look, todo mundo olha para mim, eu me sinto linda, me sinto bela, percebida. Então esse valor, esse diferencial mesmo, né? Ela já é tudo aquilo, né? Mas ela não estava acreditando. Aí quando junta todo, acho que a curadoria, né, esse desejo, elas voltam me dando esse feedback. Ai, isso é maravilhoso, gente. O que você acredita que nunca pode faltar em uma experiência premium? Nunca pode faltar a qualidade. Qualidade, o cuidado, a transparência, principalmente a transparência. A verdade, né? Qual foi seu maior desafio empreendendo? Aprender sozinho. É que veio do corporativo. Nossa, o corporativo é assim. Eu agradeço muito pela experiência que eu vivi, mas se você faz tudo bonitinho, você vai receber no final do mês. Se você não fizer, você também vai receber no final do mês. Mas você pode ganhar uma carta de retirada. E empreender sozinho é muito difícil, porque é você com você. São os desafios, né? Comunicação, as pessoas que vão estar ali com você, te ajudando. Não é fácil, mas é muito gratificante. Então, eu precisei ser muito resiliente. Muito resiliente. E toda essa dificuldade de fazer sozinha, assim, mas qual que foi a parte mais desafiadora? Você falou, nossa, isso aqui não é pra mim não, gente. Não dá, mas depois você voltou atrás e foi. Foi. Muitas vezes você quer desistir, né? Mas era o medo de falhar, né? De se desafiar. Só que hoje é tão tranquilo,
Porque quanto mais desafio aparece, mais vontade eu tenho de continuar. É muito louco, né? É uma Empreender é sensação. ser doido mesmo, tem que ser meio maluco das ideias, porque senão você não aguenta, não. Amém. Cada dia eu falo que é uma cor diferente na tua vida. O que ninguém conta sobre ter uma empresa? Que ninguém conta. Que ninguém conta que não é fácil. Não é fácil. Que você tem que ser muito resiliente. Você tem que acreditar em você, você tem que ter confiança, porque senão você desiste no primeiro obstáculo que aparece. É. E qual que foi a habilidade mais importante, assim, pro seu crescimento? Foi a resiliência mesmo. Foi a resiliência. Que eu tinha que continuar, eu tinha que me desafiar e acreditar na minha capacidade. E a gente sabe que é desafiador. Ainda mais que eu admiro muito, porque foram 30 aí. Foram 39 anos de mundo corporativo. Então, assim, quando você vai para o empreendedorismo, eu nunca fui do corporativo, eu sempre empreendo desde os 11. E é desafiador, imagina quando você tem essa virada, assim, que, tipo, é um outro universo, né? Muito. E, assim, muitas pessoas me falavam, Jane, você é louca, por que você não pega agora, se aposenta, vai viajar, vai passear, vai curtir sua vida? Eu não queria isso. Eu queria algo mais. Eu falei, eu não estou fazendo, eu não estou sentindo o meu propósito de vida. Foram 39 anos trabalhando no automático, né? Mas qual que era o meu propósito ali atrás? Eu precisava descobrir isso. E quando eu comecei a empreender, foi muito interessante que eu sou filha de uma mulher empreendedora. E eu não tinha percebido isso. Mas eu vim perceber agora, há pouco tempo, tá? E ela criou as filhas, tudo com. E eu falei, gente, eu já tenho uma vida, graças a Deus, estável. Por que não arriscar? Por que não tentar? E é muito desafiante. É aquela pimentinha, né? Que você come assim, mas não para de comer. Quero mais. Exato. E como que a gente se veste quando ninguém tá olhando? Mesmo jeito. Ai, fora. Mesmo jeito. Muito interessante que às vezes minha filha fala assim, nossa, onde você vai? Pra nenhum. Tô me vestindo pra mim, né? Mas sempre preservando pelo meu conforto. Eu tenho o mesmo pensamento. Você acredita que elegância tem a ver com dinheiro? Não. Elegância é muito além. A elegância é ser educado, é ser gentil, é saber tratar a pessoa com muita educação, é ter uma escutativa, não atropela ninguém quando ela está falando. Tudo isso, para mim, é elegância. A imagem, a roupa é um acessório, extremamente importante. Porque não adianta você estar muito bem vestida, é você ir para um lugar falando alto, não dar ouvido para ninguém, trata as pessoas mal. Cadê essa elegância? Verdade. Qual mulher hoje mais inspira você? A minha mãe. É a minha mãe que me inspira. Porque minha mãe ficou viúva com 21 anos, eu tinha 3 anos. Né? Então, praticamente, ela foi mãe solo. E ela veio da roça, minha mãe não sabia fazer nada. E minha mãe foi empreendendo, trabalhou em tecelagem, depois costurava para fora, depois foi vender roupa de porta em porta, depois foi cabeleireira por quase 40 anos. E assim, eu não tenho outra pessoa para não me inspirar que não seja ela. Ai, que linda. O que significa feminilidade para você hoje? É a liberdade de você ser quem você quer, quem você é. Mas não ficar se prendendo em padrões. Para mim, isso é a feminilidade. Conectar, né, de verdade. Conectar de verdade. A liberdade, né? Essa palavra é tão forte e bonita, mas ela é intensa. É. E dentro de tudo, assim, existe alguma peça que representa a sua história? Uma peça de roupa? Isso. Eu falo que a alfaiataria ela representa, porque ela me remete desde a minha infância a essa estrutura, a elegância, ao caimento. Acho que a alfaiataria me representa muito bem. Eu também os corporativos, né, que exigia. Exigia, Só que ele exigia, mas daquela maneira quadrada, e aquilo me incomodava. E hoje Hoje é elegância com estilo, com autenticidade, com esse dinamismo, né? Isso. Inclusive é o que eu mais gosto na marca dela, porque traz elegância, mas não é aquela elegância quadrada. Eu não sou uma pessoa tradicional. Então, assim, eu gosto da elegância, mas eu preciso ter um
toque, um negócio ali diferente. Algo que te represente. Exatamente, exatamente. Você sente hoje que a moda tá mudando? Ah, sim, a moda tá mudando bastante. A moda, ela nunca, para mim, ela tá sempre rotativa, assim, sempre se reciclando, sempre transformando, o tempo inteiro E o consumo, você acredita que também tá acompanhando? também. A forma de consumo hoje das pessoas é diferente de 5, Eu 10 acho anos que hoje ela tá muito mais consciente, né? Tenho clientes que elas querem saber a origem daquela peça, do fornecedor, como que é o trabalho, como que é tratado no meio ambiente. Então, o consumidor ele tá mais exigente. Ele não sai comprando a louco. Claro que tem os que compram ainda sem intenção, mas hoje você percebe que tem mais consciência. Você consegue trazer, assim, dentro da sua percepção, como vai ser a mulher elegante daqui 10 anos? Aquela mulher consciente, que se veste com intenção, essa é a elegância dela. Ela tem que se descobrir, saber quem ela é. Ter coragem. Porque hoje não sei se eu estou nesse mundo, mas eu percebo que elas querem descobrir quem elas são e alinhar isso com a vestimenta delas. Então, eu acredito que isso vai ser mais fácil para as novas gerações, para sua filha, para minha. E o que você acredita que nunca vai sair de moda? A gentileza. A gentileza não vai sair de moda. Eu acredito muito na humanidade, né? Então, na educação, não vai sair de moda nunca. Perfeita. E agora, assim, falando de legado, o que você ainda quer construir, que ainda não construiu, mas você ainda quer deixar para o mundo? Pensando na Jean Toledo, eu quero deixar que eu não estou vendendo só roupa. Eu estou vendendo uma experiência diferente. Esse legado que eu quero deixar. E assim, um dos meus sonhos é que uma das minhas filhas continue esse trabalho que eu estou fazendo hoje. Ah, eu também tenho, mas eu tenho pouca esperança que a minha vá. Somos Sendo duas. muito sincera, não sei não, hein? A minha fala que quer ser esposa troféu. Mas o que você quer ser? Uma mãe empreendedora, né? Empresária. E você, ela, esposa troféu, não quero ficar louca igual ela, não. Bom, ela está sendo sincera. Sim, então. E como você gostaria que lembrassem da Jean Toledo? Que eu vim não só para... Eu vim para fazer uma diferença. É uma pequena diferença. Que lembre um carinho de mim. Que eu sempre cuidei. A minha intenção é cuidar, não é vender. Cuidar. Não sei se eu respondi o que você perguntou. Agora fala ali pro nosso público, qual conselho você daria para quem sonha em empreender? Não tenha medo. Vai com medo mesmo. Vai com insegurança, porque a segurança você vai construindo de acordo com a sua caminhada. Uau! Porque o medo, gente, o medo ele vai acontecer, ele vai estar ali, só que você não pode deixar ele ser maior que você. Verdade. Ele te paralisa, né? Exato. E o medo é normal, né? Ele também porque senão vai que você faz um super investimento em coisa nada a ver, você tem que ter esse medo, mas você não pode deixar ele paralisar. Sim. Eu sempre fui, eu tô muita gente fala, nossa, é muito corajosa. Gente, eu sou uma das pessoas mais medrosas que eu conheço. Só que eu não deixo ele me paralisar, mas eu tenho uma tendência ali de ter um medinho assim, ai meu Deus. Mas se a gente não for, a gente vai sair do lugar, né, Breno? Exato. E olha como eu já saí, viu? E agora, pra gente finalizar, o que significa sucesso para você hoje, já? Sucesso, para mim, é saber que o meu serviço, né, o meu trabalho, está fazendo a diferença na vida de alguém. Esse é o sucesso. Quando foi que você sentiu que tu já era uma mulher de sucesso? Primeira vez, assim, você teve consciência, falar, caraca, eu sou uma mulher de sucesso. Quando uma cliente chegou para mim e falou assim, Jean, como você é linda. Você leu exatamente a minha alma. Eu, como assim? Eu não entendi. Ela falou, você me ajudou de uma maneira tão diferente das outras pessoas que vendiam roupa, você não tem ideia do que você fez na minha vida. Eu falei, uau, já consegui o que eu queria. O sucesso é isso pra mim. Uau, maravilhoso. Incrível. É muito gostoso quando você sente que realmente aquilo que você fez diferença na vida da pessoa, né? Que você faz. Uhum. Maravilhosa.
Jean, obrigada por ter participado, por ter aceitado o agradeço. convite. Amei. Nossa, passou tão rápido. Muito Não, delícia, é rapidinho. gostoso. E eu quero agradecer você que nos acompanhou no nosso primeiro episódio. Vem muito mais por aí. Já se inscreve no canal, curte, compartilha com aquela amiga, com aquela pessoa que precisa ter aquela dose de inspiração, que deseja empreender, mas ainda tem medo. A gente vai trazer sempre convidadas incríveis, sempre uma aula para vocês. E é claro que eu não podia deixar de mencionar que esse look maravilhoso, assim como todos os outros que eu venho para o Diva Boss Cast, é Jean Toledo. Se você ainda não está seguindo, já corre lá no Instagram, Jean Toledo Moda. Começa a seguir, lá no link tem o formulário, né? Tem Que o ela já formulário. tem um raio-x teu ali todo, para que você realmente receba uma bag exclusiva, personalizada, de acordo com o seu perfil. Eu sempre peço, é raro não ter uma bag na minha casa, sempre tem alguma. Deixa eu até 3 lá, né? As três, né? Eu falo, nossa, Gil, tem que enviar de volta. Mas é isso. Então, eu te espero aqui no próximo episódio do Diva Boss Cast.